Muito bem, voltamos então aqui ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos aqui na parte primeira, Noções Preliminares, capítulo 3º. Estamos falando sobre o método, o método de estudar a doutrina, o método de conversar sobre a doutrina. E aqui estamos agora no item 28, e essa situação de conversar sobre a doutrina, ela é fundamental para todos nós, porque o que Kardec observava era exatamente o fato de nós agirmos impulsivamente para tratarmos desse assunto, normalmente envolvidos em muita paixão e também sem muito preparo, sem muito estudo ou conhecimento. E aí, nesse caso, nós chegaríamos à condição de pessoas que muito mais atrapalhariam a difusão da doutrina, que é tão profunda e tão complexa, do que ajudando na sua divulgação. Nós falamos até então, aquilo que nós estudamos até o item 27, sobre aqueles que ou são opositores ou são simplesmente curiosos, mas que não têm nenhum interesse em conhecer a doutrina. Falamos ali das várias situações, aqueles que são incrédulos por questão de escrúpulo religioso, aqueles que são incrédulos porque se decepcionaram, aqueles que são vacilantes, só selecionam aquilo que é interessante, sem muito interesse em absorver a filosofia e utilizá-la como filosofia de vida, aqueles que agem dentro dos padrões, dos valores, dos princípios doutrinários, mas sem conhecer a doutrina, agem muito mais por instinto, por uma conquista interior no decorrer das suas experiências, das suas vivências terrenas, do que necessariamente de terem estudado livros sobre isso. E Kardec fez aqui a citação de alguns numerosos exemplos, como escritores sacros e profanos, poetas, oradores, moralistas, filósofos antigos e modernos. E aí nós acrescentamos também no nosso estudo anterior, de pessoas comuns, que você trabalha em prol da caridade, trabalha tentando sempre fazer com que o mundo à sua volta seja melhor. E se você começar a listar exatamente os princípios e valores dessa pessoa e começar a fazer uma comparação daquilo que a doutrina espírita traz, daquilo que o próprio cristianismo apresenta, nós veremos uma coerência muito grande, mas sem conhecimento técnico e sem nenhum tipo de contato com essa nossa doutrina. Então são aqueles que são os espíritas sem o saber, que não deixam de ser, de certa forma, a classe dos vacilantes, porque seguem por instinto e não por determinação. Estou determinado a me conduzir dessa forma, porque eu tenho um roteiro de conduta que eu elegi como sendo para mim um padrão de vida coerente com os objetivos que eu determinei. Então, nesse caso, nós, por exemplo, quando fazemos um estudo do Evangelho, nós fazemos uma análise sobre cada um dos pontos, cada uma das orientações, e nós pensamos assim: se eu quero fazer com que essa doutrina seja para mim uma grande referência, é importante que eu me conduza dessa forma. Então nós já estabelecemos uma forma de conduzir seguindo esse roteiro. Agora, quando nós agimos por instinto, são as situações que, de certa forma, direcionam o nosso modo de agir. Se por um lado eu quero agir dessa forma, por outro lado, de repente surge alguma coisa que me aborrece, que me desequilibra, e eu ajo por impulso da forma como melhor me convém. Então, nesse caso, não temos ali uma determinação de conduta. Então, vemos uma diferença daqueles que são realmente estudiosos de uma determinada filosofia e optam em segui-la, e daqueles que seguem esses princípios instintivamente. E agora nós vamos entrar no item 28, que é uma sessão aqui bastante interessante, que Kardec seleciona aqueles que são espíritas. Até então eram aqueles que não eram, aqueles que eram contra, ou aqueles que por acaso agiram sem saber. Agora são aqueles que são de fato. Quer dizer, eu sou espírita, eu já li sobre, eu decidi ser, e qual exatamente a forma que eu devo me conduzir, agora sendo dessa forma, sendo espírita, dentro desse método que nós estabelecemos. No item 28, então, filhinha, pode colar, por favor? Bom dia, pessoal que chegou. No item 28, nós temos aqui: entre os que se convenceram, estudando diretamente os assuntos, podemos distinguir
Então aqui Kardec já seleciona aqueles que já se convenceram de que são: eu sou espírita, eu assumo isso, eu admito isso. Mas muito bem, que tipo de espírito eu sou exatamente? Essa é a questão principal. No primeiro item, ou no primeiro subitem desse item 28, Kardec coloca assim: os que acreditam pura e simplesmente nas manifestações, consideram o espiritismo como uma simples ciência de observação, apresentando uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamamo-los espíritas experimentadores. Nos nossos tempos atuais, essa é uma categoria que nós raramente encontramos, visto que na época em que Kardec trouxe para nós a doutrina espírita, primeiro através daquele grande laboratório que ele criou nos centros espíritas, né, trazendo ali as experiências das comunicações, fazendo um estudo a respeito das manifestações e dos médiuns também e tudo mais, muitas pessoas se aproximavam desses centros para poder observar o fenômeno, que é o que acontece, né, nos tempos de hoje, quando a gente diz que as pessoas são muito impressionadas. Nós, de modo geral, somos muito impressionáveis com relação àquilo que é sobrenatural. Basta ver, por exemplo, como a gente já comentou, os filmes que são hoje produzidos e são veiculados aí pelos cinemas, na televisão, aqueles filmes de terror que envolvem fantasmas, que envolvem o mundo espiritual. Esses filmes chamam muito a atenção. Só de exorcismos, por exemplo, nós temos aí filmes de tudo quanto é jeito. Pessoas de tudo quanto é idade, em tudo quanto é lugar, todo mundo sendo exorcizado, sendo possuído, e esse tipo de filme dá ibope. As pessoas gostam de assistir esse filme. Quando eu falo de pessoas que morreram e que voltaram e tudo mais, né? Então, nós vemos o quê? Que as pessoas gostam do sobrenatural. Dentro do meio espírita, aqueles que frequentam os centros espíritas, eles estão muito mais interessados em participar das reuniões mediúnicas do que se sentar numa sala de aula e analisar a ciência, a filosofia e os conceitos da espiritualidade trazidos pela doutrina. Então gostam: olha, eu vou até o centro espírita porque eu quero participar daquela reunião. E nós, quando falamos em reuniões mediúnicas, naturalmente nós somos, né, naturalmente levados à ideia das reuniões, né? Pois é, exatamente, Braz. Exatamente, Braz, né? Quando se coloca assim nessa questão dessas igrejas pentecostais, que tratam muito dessa coisa de possessão, de encosto, de sessão de descarrego e tudo mais, isso impressiona as pessoas. Então, ou seja, para você acreditar naquela filosofia, naquela igreja, naquela crença, você primeiro tem que saber do que o mal é capaz de fazer. E aí então você se impressiona pelo fenômeno e depois então você começa a analisar aquilo que diz respeito de fato à filosofia. Os textos, o contexto em que aqueles textos foram escritos, qual é o conteúdo que você pode absorver. Então faz aquele sermão e conversa no meio do culto e coisa e tal, mas o momento mais esperado, o apogeu daquele culto, é o momento das sessões mediúnicas, em que as pessoas mais se impressionam, né? E muitas delas vão lá para isso, né? Olha, eu não vejo a hora de ir lá e ver a coisa pegando lá na frente, para ver quem vai e o que vai acontecer. Enquanto ficar naquela conversa, naquele blá 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 dos discursos que não tem paciência para ouvir. Então, quando nós falamos sobre as reuniões mediúnicas, nós naturalmente somos levados às sessões de desobsessão, ou às consultas mediúnicas, né? Em que você vai lá, se senta a uma mesa, junto ao médium, o médium então é incorporado, e aí então vem a psicografia, a psicofonia, todos os tipos de manifestações. Mas nós podemos ir um pouco mais além, porque quando nós falamos em sessões mediúnicas, nós temos aquelas sessões que dizem respeito a curas, e nos tempos de hoje nós sabemos que temos aí cirurgias espirituais sendo divulgadas pela mídia, chamando muita atenção das pessoas. Nós temos também a parte de psicografias para os atendimentos de pessoas que tiveram entes desencarnados, né? Então nós temos ali caravanas, como nós já conversamos, que vão para várias regiões do país, né? Aqui em São Paulo, em Minas Gerais, em outros cantos pelo país afora, pessoas que vão até lá para poder ver o fenômeno acontecer. Então eu sou espírita, mas eu me interesso em analisar aquela situação. E isso, de certa forma, não é feito de um modo intencional, é até de modo inconsciente, dependendo da tendência de cada um. Como nós nos impressionamos muito com essa questão do sobrenatural, essa nossa facilidade de impressionar naturalmente nos leva
a buscar esse tipo de experiências. Por outro lado, nós temos aqueles que têm assim um sentido mais científico, mais analítico, que gosta de avaliar esse fenômeno na questão científica. Eu quero analisar o que o médium fez, qual foi a reação que ele teve, qual foi o espírito que apareceu. Então, é um instinto investigativo que ele tem. Então, naturalmente, ele é levado a isso. E nós já conversamos, para poder analisar um pouquinho sobre essa questão das tendências. Já comentei com vocês dos 5 livros, né, dos desdobramentos do Livro dos Espíritos. Se nós pegarmos os 5 livros da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno, e colocarmos sobre uma mesa, cada um vai apontar um livro de sua preferência. Eu, André, particularmente, tenho uma preferência muito grande pelo Livro dos Espíritos e pelo Céu e o Inferno, pelo conteúdo que ele traz. Outros vão dizer assim, eu adoro ler o Evangelho. Outros vão dizer, eu prefiro muito mais o Livro dos Médiuns. A Beth vai dizer, eu adoro o livro Gênese. Então, cada um tem a sua preferência. Então, na verdade, é a nossa estrutura intelectual, a nossa estrutura emocional, que vai buscar algum tipo de assunto que é do nosso interesse, como acontece em qualquer situação da nossa vida. Então, há aqueles que Kardec chama de espíritas experimentadores, que têm esse sentido investigativo. Mas, como nós sabemos, quando a gente tem preferência para um desses livros da codificação e não estuda os demais, nós acabamos ficando meio capengas. Eu sei muito sobre aquele assunto, mas o restante, que é importante, eu acabo não sabendo. Eu acabo não tendo conhecimento. Então, na verdade, a doutrina espírita ela traz para nós as informações nas mais diversas áreas que nós devemos nos aprofundar, dando preferência, naturalmente, àquilo que nós mais gostamos, mas forçando a nossa natureza, buscando informações em outros caminhos que são importantes para complementar tudo aquilo que nós sabemos. Não adianta eu ser um grande experimentador estudando o Livro dos Médiuns se eu não tenho valores, se eu não tenho um estudo moral, um estudo evangélico para conduzir esse conhecimento. De nada adianta eu ter informações sobre mediunidade se eu não tenho, por exemplo, os depoimentos, os exemplos, a experiência que um livro, um Céu e Inferno pode me oferecer. Então, é importante que nós vamos complementando esse nosso conhecimento para se tornar o mais abrangente e profundo possível, sem direcionarmos apenas numa determinada situação. Então, aqui os espíritas experimentadores são aqueles que têm a preferência em analisar os fenômenos propriamente ditos. Eu não tenho paciência para ficar sentado numa sala de aula ouvindo falar sobre o Evangelho, sobre a história de Jesus e tudo mais, mas eu adoro ver uma incorporação. E aí então eu fico só preocupado com a incorporação e me esqueço da importância, que é mais ou menos, quando a gente fala de espíritas experimentadores, né? Sem dúvida, Tic-Tac, sem dúvida, né? Todos nós ali temos o pouco que a gente sabe é direcionado para um canto só, esse é o problema, né? Então a gente tem que, como diz Rui Barbosa, né, é importante que nós sejamos como Pires. Ele é largo, mas ele é raso, né? Então é importante que a gente tenha um pouquinho de conhecimento de cada coisa, ainda que seja um conhecimento superficial, mas que ele seja abrangente, que ele não seja focado apenas num ponto. Principalmente porque quando se fala em doutrina espírita, a gente está falando de uma filosofia de vida. E uma filosofia de vida é importante que nós trabalhemos todos os aspectos da nossa personalidade, das nossas dificuldades, dos nossos objetivos. Então, se eu pego uma doutrina que direciona a minha conduta e foco apenas num ponto de interesse, na verdade eu vou continuar vivendo, tropeçando e errando da mesma forma, sem nenhum tipo de alteração na minha característica natural. Eu tenho que mudar, né, me tornar uma pessoa melhor, me tornar uma pessoa diferente, e para isso eu tenho que trabalhar várias situações, né, em termos de valores morais. Então, nesse caso, o que nós temos aqui? Esses espíritas experimentadores, eles se comparam mais ou menos com esses caçadores de fantasmas, digamos assim. Nós temos esses programas, né, na televisão que mostram aquelas equipes, tanto nacional aqui do Brasil como internacionais. Nós tivemos até a representação, por acaso, a reapresentação daquele programa A Liga, que passa na Rede Bandeirantes, que passou um programa do ano passado que falava sobre mediunidade. Aí mostrava ali, né, uma mãe de santo que fazia um trabalho de limpeza de ambiente. Tinha outro, né, o Urandir, que ele era bastante conhecido como sendo ali o homem que tinha contato com alienígenas, que formava uma equipe de investigação de fenômenos
espirituais, ou energéticos, ou sobrenaturais. E aí mostrava que esses grupos, como essa pessoa, para quem quiser assistir esse episódio, dá uma chegadinha no site da Bandeirantes, www.band.com.br, procura ali o programa A Liga, e vejam então esse episódio que passou nesse fim de semana, que vocês vão analisar o trabalho dessas equipes que fazem essas investigações. Então a preocupação desses grupos é o quê? É buscar subsídios, buscar informações, buscar evidências da existência do mundo espiritual e da interação do mundo espiritual com o mundo físico através dos fenômenos. E a gente pensa assim, tá, você foi lá numa casa assombrada, você conseguiu fotografar um vulto, e a pergunta é, e daí? O que você vai fazer com essa informação? Para esses experimentadores, para esses investigadores, o fato de ter registrado o fenômeno já é o suficiente. A missão está cumprida. Nós fomos, tiramos uma foto, registramos o fenômeno, pronto, colocamos no nosso arquivo e conseguimos provar que aquela casa é assombrada. Mas o que decorre a partir dessa informação, dessa situação? Já entra uma questão de caridade, já entra numa questão de a vontade de contribuir para a melhoria daquele espírito, o sacrifício que o indivíduo faz através de um trabalho assistencial dentro desse campo mediúnico, mas isso aí não importa para esses experimentadores. Então Kardec coloca assim, então, mais uma vez, os que acreditam pura e simplesmente nas manifestações. No caso desses caçadores de fantasmas, eles não têm nenhum compromisso doutrinário. Eles são simplesmente pessoas que estão muito corajosas, diga-se de passagem, porque afinal de contas os estudos, as investigações são feitas normalmente à noite e em lugares bastante sombrios. E eles estão ali firmes e fortes e corajosos para poder fotografar e registrar aquela situação toda. Levando uma soprada no pescoço, sentindo um vulto passar perto, vendo um barulho que vem do nada. Para muitos de nós ali, mas nem entrar a gente entra. Só de imaginar que você vai subir uma escada e você vai ver alguma coisa caindo atrás de você à meia-noite, num ambiente completamente escuro, a gente já sai correndo ou já infarta ali mesmo. Então corajosos eles são, nós não podemos, ou puxão de cabelo, já pensou, Sandra? Então corajosos eles são, isso a gente não pode negar. Então eles têm esse compromisso de fazer essa investigação. Mas nada que diga respeito a uma filosofia ou algo ligado a uma religião ou a algum elemento espiritualista. Simplesmente registrar o fato. E aí, então, dentro da doutrina espírita, nós temos aqueles que frequentam as instituições, que fazem leituras de livros, embora leiam Evangelho, embora leiam o Livro dos Espíritos, a preocupação é o quê? Participar de reuniões mediúnicas, de curas, de psicografias, de desobsessões, é o que importa. Até mesmo de fenômenos de efeitos físicos e tudo mais. Então, esse é o interesse dessas pessoas. Com relação a se passamos por várias fases da vida, Tic-Teco, embora nós muitas vezes sejamos despertados por algumas situações que nós vivenciamos, as tendências permanecem. Então é mais ou menos assim, a gente vê isso na realidade. Tem pessoas que se tornam muito mais ativas nas atividades de um centro espírita quando a coisa está apertando em casa. Aquela situação difícil, que estou sofrendo muito, então eu vou frequentando com maior assiduidade, com maior intensidade. Quando a coisa em casa melhora, aí eu volto então ao meu curso natural, me direcionando. Então essas fases não necessariamente mudam a nossa conduta. Elas nos despertam para aquele momento, mas quando a coisa melhora, volta. Basta ver, por exemplo, nos centros espíritas que oferecem, ou nos centros espiritualistas, podemos dizer assim, que oferecem tratamentos de curas espirituais. Quer dizer, você frequenta aquelas 8 sessões que foram determinadas. Você vai tomar passe, você vai participar do encontro com os espíritos e tudo mais. Quando você passou aquela dorzinha nas costas, aquela dorzinha de barriga, aquela dor de cabeça, acabou, você volta para o carnaval como se nada tivesse acontecido. Então, dificilmente nós, nessas situações, nos tornamos intensos. Pois, xingava, mas nada como um dia depois do outro, nada como despertamento. O Eduardo colocou, como se durante as palestras não ocorressem curas, mas a gente não quer isso, Eduardo? A gente quer ver a coisa acontecer. É esse o fato que Kardec chama atenção. Você tem que ver o fenômeno acontecer, você tem que ver ali a incorporação, você tem que ver a manipulação, que é exatamente aquilo que os espíritos faziam, utilizando bisturis, utilizando seringas, utilizando os curativos.
Você tinha que mostrar que estava fazendo alguma coisa para as pessoas acreditarem. Porque você só fazer uma imposição de mão já não é o suficiente. Colocar imposição de mão por imposição de mão fica como está. Agora, não tem nada melhor do que você ver um espírito cortando o braço de alguém sem ele sentir dor. Essa é a parte melhor da história. A Beth colocou, ainda tem aqueles que querem a cura no primeiro passe, principalmente, né, Beth? Né? A Mia colocou AF, né? Mia, se você pensar na época do Dr. Fritz, que não é bem da nossa época, né? Eu tenho 43 anos, mas na época em que ele atuava, com maior intensidade, eu ainda era garoto, não tinha nem interesse em conhecer isso tudo. Mas se você colocar Arigó, que é o nome do médium, e Dr. Fritz lá no YouTube, você vai encontrar alguns programas que foram filmados antigamente, em especial pela Rede Bandeirantes, onde temos ali um programa de quase 1 hora, onde o Dr. Fritz fazia cirurgias ao vivo. Cortava, tirava ali cisto das pessoas, cortava aqui, você via sangue saindo do braço das pessoas. As câmeras filmavam e isso dava uma audiência enorme. Porque eles queriam ver a coisa acontecer. E a maioria de nós somos assim. Eu sou assim, eu sou muito curioso, eu adoraria ver fenômenos acontecerem. Mas por algum motivo, da graça divina, eu fui impedido de ter contato com esses fenômenos mediúnicos para ser obrigado a estudar. Então eu estou estudando, mas se eu tivesse contato, essa facilidade toda, certamente eu estaria enfiado em algum grupo mediúnico para poder ver a coisa acontecendo. E me tornaria exatamente desses espíritas experimentadores, né? Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá para o próximo, então. A Beth colocou que vemos muito isso lá no CELD, né? As pessoas querem realmente, né? Bom dia, Ju. As pessoas querem realmente ver a coisa acontecendo. Participei de reuniões em que o Dr. Fritz fez cirurgias, realmente eram impressionantes, mas o mais interessante, Eduardo, é assim, não é você assistir a cirurgia, é você olhar para o rosto das pessoas que estão assistindo a cirurgia. Aí você vê gente que põe a língua para fora, gente que torce a sobrancelha, mas não pisca enquanto olha para aquele lugar. Está vendo o sangue escorrendo, né? Não, ainda não, filhinha. Está vendo o sangue escorrendo, está vendo a coisa sendo cortada e não para de piscar. Tem um outro evento também que o Dr. Fritz participou no sul do Brasil, em que foram filmando, foram lá mostrando, o Globo Repórter já fez isso também, o próprio João de Abadiânia também já aconteceu isso, eles vão lá para poder analisar o fenômeno. Então, tanto de cirurgias, como de psicografias, como de sessões de desobsessões e outros tipos de fenômenos que são realizados, que são experimentados nas casas espíritas, tem ali aqueles que são os espíritas cativos. É aquela história assim, escuta, vamos primeiro ouvir uma palestra? A Beth vai dar uma palestra ótima, falando sobre bem-aventurados os aflitos. E lá atrás daquela porta tem uma reunião mediúnica acontecendo. Você acha que alguém vai ficar prestando atenção no que a Beth está falando? Ele quer correr lá para a sessão para poder ver a coisa acontecer, para não perder nada, porque senão ele perde o começo do filme, né? Mais ou menos como acontece numa sessão de cinema. Né? Deixa eu ver aqui. Não pelas manifestações, mas pelas curas realizadas pelos irmãos que ajudam o que ele ajuda. Falta um comecinho do seu comentário, Mia. Eu não entendi qual foi o comecinho do seu raciocínio. Reescreve para nós esse começo, por favor. Fantástico na sua mediunidade, não pelas manifestações, mas pelas curas realizadas pelos irmãos que o ajudam, né? Sim, né? Pois é, a gente vê assim que o interessante é exatamente isso, é o fenômeno, não pelo resultado moral, pelas dores que são aliviadas e tudo mais. Muitas pessoas chegam para a reunião só na hora do passe, não gostam de ouvir as palestras, né? Daí a obrigatoriedade de quem quer tomar passe tem que ouvir palestra primeiro. Infelizmente é uma obrigatoriedade determinada pelas casas espíritas. Se você quer tomar passe, você vai ter que chegar 1 hora antes para ouvir a palestra. Infelizmente é assim. As pessoas chegam em cima da hora, escuta, posso tomar um passe? Pode, na semana que vem, quando você ouvir a palestra. Só isso você pode. Porque se deixar de livre escolha, né, Ju? A mesma coisa acontece também com alguns trabalhos assistenciais de você oferecer sopa, oferecer pão com leite quente numa noite fria, que você leva para esses desabrigados. Eles primeiro têm que ouvir uma palestra de 15 minutos para depois comer o pão. Quando possível, naturalmente, né? Mas a maioria chega na hora do pão, pega e vai embora. Não está interessado em ser evangelizado. Então alguns trabalhos fazem pelo menos uma preleção de uns 10 minutinhos, para não deixar o pessoal muito impaciente, para pelo menos semear alguma coisa. Não apenas levar o pão físico, mas também levar o pão espiritual. Né? Mas como espíritas que somos, nós temos infelizmente essas tendências que nos levam para essa ou para aquela situação. Vamos lá, segundo subitem desse item 28.
amigo Décio colocou para nós, e veja que as palestras tratam das causas. Já os efeitos físicos são relacionados aos efeitos, né? Mas são os que mais impressionam, né, Décio? O que interessa para nós é ver o bicho pegar. É ver a coisa acontecer mesmo, né? Daí que muitos espíritas adoram frequentar, por exemplo, centros de Umbanda. Espíritas, porque eles vão lá, participam das reuniões e veem as incorporações, veem as coisas acontecendo, porque ali é mais legal. Porque lá no centro espírita eu não sou médium, então o que eu vou fazer? Eu vou ficar ouvindo palestra? Então de vez em quando eu frequento lá, dou uma olhadinha assim nas reuniões que eles fazem e vejo ali a coisa acontecendo, ali que é legal, assim que é bacana de se ver. Então esses são os experimentadores, gostam de experimentar o fenômeno, gostam de analisar, de avaliar e tudo mais, sem se preocupar com a filosofia propriamente dita. Segundo subitem, os que não se interessam apenas pelos fatos e compreendem o aspecto filosófico do espiritismo, admitindo a moral que dele decorre, mas sem a praticarem. Aqui a gente já entra num outro caso. São aqueles que acham interessante os fenômenos e acham muito legal a doutrina espírita. Então ele fala assim, olha, eu já li muitos livros, eu frequento o centro espírita. Alguns até dizem que são espíritas muito mais pelo status, porque hoje a gente sabe que se no passado o espírita era perseguido e excomungado de fato, eu ia falar praticamente excomungado, mas ele de fato foi muitos espíritas foram excomungados, como o próprio Bezerra de Menezes. Basta analisar, por exemplo, a história de Bezerra de Menezes do seu filme, ele foi excomungado. E foi rejeitado pela família pelo fato de ter se declarado espírita. Né? Então, nesse caso, o que acontece? São aqueles que, como a gente viu assim, estudam o fenômeno, admitem que são espíritas, porque hoje, como eu disse para vocês, é uma moda, vocês dizem, eu sou espírita. Há aqueles que aparecem na televisão e enchem a boca, eu sou kardecista. Aí todo mundo, nossa, então você é da elite, né? Porque agora ficou elitizado, depois que Chico Xavier fez todo aquele trabalho de divulgação, de mostrar a capacidade, de mostrar a mediunidade, de mostrar o mundo espiritual, etc. e tal, as pessoas começaram então a seguir muito mais por afinidade, mas não modificam as suas condutas. Esse é o fato. Tico e Teco colocou, eu frequento a Umbanda e não vejo problema algum. O problema não é frequentar, Tico e Teco, o problema é o objetivo que você frequenta. O comentário que eu fiz foi no que diz respeito à curiosidade. Agora tem aqueles que gostam da Umbanda como religião, como doutrina, e é maravilhoso, cada um busca ali o caminho que melhor lhe convém, melhor lhe satisfaz. Agora o problema é quando a gente busca isso por curiosidade, porque a gente vai lá e não contribui com absolutamente nada, em termos de vibração, em termos de pensamento, e fica apenas na superficialidade do fenômeno, e não na importância da manifestação dos espíritos, na influência positiva que pode acontecer aqui no nosso mundo, né? Os problemas na Umbanda são os mesmos que os kardecistas, né? Exatamente. E muitos também dessas religiões, né? Mas até aí. O Francis colocou, né, Abração Francis, quando eu iniciei no CELD, ouvi gente comentando que saía da palestra, não teve médico recebendo espírito, né? Só blá blá blá. E é mesmo assim. E é de fato assim mesmo, né? Buscam realmente os fenômenos. Tem curiosidade de conhecer. É muito mais por curiosidade do que por maldade. Não é aquela questão assim, não, eu não quero saber. Não, é porque eu gosto mais, eu acho interessante, me impressiona mais os sentidos. É assim que funciona. Então aqui a gente tem aqueles que admitem também o aspecto moral, mas sem a praticarem. Então eu continuo vivendo a minha vida. Né? Pois é, Ju. Eu continuo vivendo a minha vida tranquilamente, né? Gosto da doutrina, leio, tenho um monte de livros, já participei de muitas reuniões e tudo mais, mas eu continuo ali sendo o que eu sou. Continuo sendo a pessoa comum, vivendo ali a minha rotina, fazendo as coisas que eu gosto, sem nenhum tipo de alteração para aquilo que me faz bem ou para aquilo que faz mal. Simplesmente admito que sou, mas sem alteração nenhuma. A influência da doutrina sobre o seu caráter é insignificante ou nula. Não modificam nada em seus hábitos e não se privam de nenhum de seus prazeres. O avarento continua insensível, o orgulhoso cheio de amor próprio, o invejoso e os seus ciumentos sempre agressivos. Para eles, a caridade cristã não passa de uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. E essa questão de ver a caridade cristã como uma bela máxima é aquela história de dizer assim, nossa, eu sou espírita e nós temos lá um médium na casa, temos ali um trabalhador que ele é muito legal.
ele é muito especial porque ele faz muita coisa. Tem o Chico Xavier, que é uma referência de caridade incomparável para todos nós. Temos ali aquela ou aquela pessoa. Então a gente vai dizendo assim, nós temos aquela, e nunca dizendo assim, eu fui capaz de fazer. Ele nunca se coloca como referência porque ele não, na verdade, ele não consegue praticar aquilo que ele estuda. Então, na verdade, ele fica se vangloriando por aquilo que os outros fazem e pela referência que os outros são. Então, eu sou espírita por quê? Porque Chico Xavier é maravilhoso. É aquela história que nós já conversamos num tempo atrás, quando a gente fala dos seguidores de Jesus. Quem são os seguidores de Jesus? Nós temos duas definições. A definição verdadeira são aqueles que seguem o exemplo, seguem a conduta do Mestre, fazendo o que ele fez. Temos aquela parte imperfeita. Quem são os seguidores de Jesus? São aqueles que ficam só seguindo. Aonde ele vai, eu vou atrás. Mas nunca se preocupa em fazer o que ele fez. Ele andou por aquela cidade, eu estou atrás dele. Ele parou, eu paro também. Ele sentou no monte para falar, eu estou ouvindo. Ele levantou e seguiu, eu estou indo atrás. Mas quando é que eu vou chegar e dizer assim, mestre, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer para ajudar também? É mais ou menos assim, Sandra. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. A mesma coisa. Então nós, dentro da doutrina, nós também agimos assim. Nossa, porque eu vi uma palestra do Divaldo Franco que foi maravilhosa, né? É um orgulho ter um médium como aquele na doutrina. Mas e você? Qual é exatamente a sua participação nessa história? Você é simplesmente um mero ouvinte? É aquele que gosta de ouvir, gosta de decorar, gosta de falar? Mas é verdade, Ju. Quantas vezes nós fazemos isso? Nossa, o presidente do meu centro espírita é um santo. Tá, e você? Quando é que você vai querer ser santo também? Ah, mas para mim é tão difícil, eu prefiro que ele seja, porque ele para mim é uma referência. Então nós temos, infelizmente, essa conduta que ela é imperfeita. Imperfeita porque nós somos assim perfeitos. Porque nós continuamos sendo exatamente quem nós somos, mas nos vangloriamos por aqueles ícones que fazem parte do nosso meio. Então eles são importantes e nós nos achamos importantes por convivermos com eles. Mas nós não nos tornamos importantes por aquilo que nós somos. A Mia colocou esse, me irrita quando alguém diz, eu sou espírita há 200 anos, né? Como se eu dissesse, né? Eu sou mais elevado que você. Isso me irrita e sempre escuto. Não, é questão do orgulho, né, Mia? Eu posso dizer para vocês que eu sou espírita convicto há 20 anos e parece que ainda sofro tanto quanto da primeira vez. Quer dizer, isso não alterou absolutamente. Tirando a parte do conhecimento intelectual que o estudo acaba nos proporcionando, em termos de conduta, a gente pergunta assim, tá, e nesses 20 anos, o que mudou exatamente? Então essas pessoas que ficam dando carteiradas, né, como eu sempre brinco com vocês, né, não, porque eu sou espírita há 20 anos, eu estudo isso, já ouvi isso, né? A gente está conversando assim, as pessoas dizem assim, não, minha filha, eu já estudei o Evangelho 3 vezes, não precisa nem me falar isso. Quer dizer, só o fato dele ter feito esse comentário já mostra que ele precisaria estudar mais umas 4 vezes. Já, Ju, e muitas vezes, não foi uma vez só não. Já fiz esse estudo não sei quantas vezes, eu conduzi o estudo, ele diz assim. Não é que ele se sentou numa sala de aula fazendo isso. Eu fiz esse estudo 3 vezes, eu fiz esse estudo 4 vezes. Essa é uma situação. Né? Não, olha, todo mundo é igual, não pensa assim não. Essa história assim de que não porque você age dessa forma porque você estudou durante 20 anos. Tem pessoas que nunca estudaram absolutamente nada e me colocam me comparam como um rato perto dessa pessoa. Né? Então, quer dizer, não é o conhecimento que traz, mas é a vontade de fazer as coisas. Não é isso que muda. Né? E você pode ter certeza que essa imagem que você cria, né, que você faz, porque você é isso, porque é aquilo, é porque você não convive comigo. Né? Então, que o dia que você conviver, você vai dizer assim, poxa vida, que bom que você mostrou quem realmente é. Porque na convivência é que a gente sabe como as coisas são, né? Vai com Deus, Miriam. Pois é, né? Vem dividir um prato de frango comigo para você ver só que você não vai ficar com osso. Então, é a coisa assim que complica, né? Quando se fala aquela história, né, Ju? Me convida para sua casa. É alegria quando eu chego e é alegria quando eu vou embora também. Todo mundo fica feliz assim. Então, dessa forma, a gente vê que, nesse sentido, nesse tipo de situação, a gente vê exatamente isso. Quer dizer, é muito interessante estar no meio, porque quando a gente fala assim, olha, eu sigo essa religião, eu sigo essa filosofia, você segue porque gosta. Começa por aí.
E se você gosta dela, você naturalmente vai querer conviver com as pessoas que pensam da mesma forma, você vai querer frequentar o ambiente que essas pessoas frequentam, vai querer ouvir o que elas ouvem. Mas daí você se tornar alguém de fato convicto pela conduta e pela transformação que aquela filosofia proporciona já é uma situação completamente diferente. E infelizmente, né, a grande maioria daqueles que se consideram espíritas acaba sendo exatamente esses imperfeitos. Basta você frequentar as palestras, as reuniões, os grupos de estudos, que você vai ver que lá dentro todo mundo é santo. Passou pela porta para fora, começa a mostrar exatamente o que era. Né? Quando o Francis uma vez brincou, né, que quando tem encontro lá no centro, lá no CELD, no Rio, todo mundo lá dentro se abraça, todo mundo faz não sei o quê. Quando você sai e percebe que o seu carro está preso para o carro do outro, você começa a chutar o carro do vizinho. Né? O que esse carro está fazendo aqui atrapalhando a minha saída? Então muda completamente. Né? Em todo lugar é assim, Ju. Você sai evangelizado, de repente você para e percebe que seu carro está entalado ali no canto porque algum infeliz parou o carro em cima da calçada. Você já começa a xingar, olha que absurdo o que ele fez, como é que pode uma pessoa desse jeito, né? Isso porque eu estou sendo bem educado, né? Mas começa a falar um monte de coisa, quer dizer, tudo foi por água abaixo. Né? E a maioria acaba se tornando assim, esses imperfeitos, né? Sei do que eu vejo, do que sinto em relação à minha mãe, né, que ouve você todos os dias possíveis, e vejo a melhora dela com relação a tudo isso, e faz muito bem, me impulsiona a vir também ouvir as palestras. Isso é muito bom, viu? Muito legal, viu, Mia? Né? Pois é. A Ju colocando aqui que a gente de vez em quando entra em crise com o movimento espírita por causa disso, né? Vamos lá então. Esses são os imperfeitos. Então nós podemos nos colocar, de certa forma, de maior ou menor intensidade, nessa categoria. Né, da dificuldade que a gente tem de colocar. Mas como a gente lembra lá no nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas palavras do Espírito Verdade, quando ele diz assim, né, verdadeiro Espírito é que se esforça para conter as más inclinações. Então, na verdade, é a nossa determinação em fazer com que as coisas modifiquem. Eu posso até não conseguir. Vocês não vão conseguir me ver como alguém de grande capacidade de praticar caridade, de grande exemplo, grande referência. Mas a luta íntima que eu travo diante das situações difíceis é isso que vai mostrar exatamente aquilo que eu sou capaz de fazer e o que de fato eu sou. Então eu me considero como verdadeiro pelo esforço. Agora, o tempo que vai levar essa transformação varia de acordo com as circunstâncias, varia de acordo com a minha capacidade de transformar. Essa é a dificuldade, né, que a gente percebe. Então vamos lá. Próximo, né? Só um instantinho, pessoal, por gentileza. Só um minutinho. Né? Rapidinho aqui, um minutinho só. Voltando, pessoal, vamos lá. Então, continuando aqui, agora a terceira parte. O terceiro item, né? Essa é a parte mais interessante que a gente vê também. Os que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Aqui a gente já começa a entrar naquele álbum de figurinhas raras, né? Convictos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que pode elevá-los de posição no mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir as suas más tendências. Sua amizade é sempre segura, porque a sua firmeza de convicção os afasta de todo mau pensamento. A caridade é sempre a sua regra de conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então aqui nesse item 3, a gente já começa a identificar aqueles que se destacam no nosso meio pelo tipo de conduta que tem. Quer dizer, você não precisa se identificar, não precisa usar um crachá para dizer quem ele é. Mas o que ele faz já mostra exatamente a sua condição, o seu grau de conhecimento, a sua capacidade de vivenciar. E aí no meio espírita nós temos assim aqueles que acabam se destacando de alguma forma, tanto como encarnados como desencarnados, né, de pessoas que depois que desencarnam as pessoas pensam assim, poxa, o mundo perdeu alguém que poderia mudar o mundo para melhor. Ou então quando chega no mundo espiritual e manda uma mensagem, a gente diz assim, esse era realmente a referência, o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Então são aqueles que acabam depois se destacando pela forma que vivem a doutrina. Esses são os verdadeiros espíritas. Mas, de certa forma, nós também podemos nos colocar assim. Pelo esforço que nós fazemos, né, porque a gente lembra que quando Kardec coloca essa categorização
colocando assim as várias classes, né, de aqueles que são experimentadores, aqueles que são imperfeitos, aqueles que são os verdadeiros. Nós temos ali aqueles que transitam, né, que estão ali numa fase de transição de uma categoria inferior para uma categoria superior. Então não tem aqueles que são todos assim. Como, por exemplo, a gente pode imaginar Jesus como sendo uma referência. Kardec nos mostra, né, pelo seu conhecimento, pela envergadura que esse espírito tem, que ele é colocado como um espírito perfeito, um espírito puro. Mas quantos espíritos puros tem por aí, e quantos espíritos puros podemos colocar em graus mais avançados de conhecimento e de sabedoria? Todos eles são assim. Então nós temos ali, mesmo entre os espíritos puros, tem aqueles que são mais e aqueles que são menos. Eu posso fazer uma comparação dentro do meio militar, que é o meu meio de convivência. Quando a gente coloca alguém de uma patente alta, né, eu sou da nossa gloriosa Força Aérea, nós temos ali, por exemplo, os brigadeiros, né, que são os oficiais generais. Quantos brigadeiros tem? Tem aqueles que são recém-promovidos e tem aqueles que já são até aposentados. Mas todos eles participam da mesma patente, do mesmo nível. Então tem aqueles que já estão há mais tempo e aqueles que estão há menos tempo. Entre os espíritos puros também é assim. Entre os espíritas verdadeiros também se podemos colocar assim. Aqueles que já conseguiram ter pleno domínio sobre os seus valores, sobre as suas fraquezas. E temos aqueles que estão chegando agora, alcançando essa condição pela luta ainda árdua que vem travando. Então nós temos que nos colocar, nos analisar nessa situação. Se nós, por acaso, estamos ali fazendo um trabalho num centro espírita e a nossa conduta ainda se mostra de uma forma superficial por dirigirmos, né, para determinados interesses, é importante que nós façamos uma reformulação nas nossas intenções, nos nossos objetivos, para nos perguntarmos assim, o que de fato eu estou fazendo aqui? O que de fato esses ensinamentos representam para mim? O que de fato a doutrina é capaz de promover para que eu me sinta feliz? Porque as pessoas buscam religiões exatamente para serem felizes. Só que algumas vezes se iludem com alguns tipos de conduta. Outros são convictos daquilo que querem. Então nós temos que nos perguntar qual é exatamente a nossa condição nesse grupo que nós convivemos. Tiquitá colocou certa vez, em visita à colônia de Curupaiti, no final da reunião do Centro Espírita de lá, um jovem gritava, né, fora Kardec, não há salvação. Não são somente os elos de guerra que irritam os companheiros. Nesse caso, Tico-Teco, a gente vai entrar exatamente nesse item 4, que fala exatamente dos espíritas exaltados, que é essa colocação que você fez agora. Então nós temos aqui no item 4, e nós veremos muitos assim, né, e eu posso até dar um exemplo pessoal, porque eu já passei por isso também. Então nós temos assim, há por fim os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se preferisse sempre o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. No Espiritismo ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril das manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente e sem controle aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece, ofusca. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do Espiritismo. São os menos capazes de convencer, porque se desconfia com razão do seu julgamento. São enganados facilmente por espíritos mistificadores ou por pessoas que procuram explorar a sua credulidade. Se apenas eles tivessem de sofrer as consequências, o mal seria menor. Mas o pior é que oferecem, embora sem querer, motivos aos incrédulos que mais procuram zombar do que convencer e não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Isso não é justo nem racional, sem dúvida, mas os adversários do Espiritismo, como se sabe, só reconhecem como boa a sua razão e poucos se importam em conhecer a fundo aquilo de que falam. Bom, eu já comentei com vocês várias vezes e eu acho que isso é uma constatação, não é só uma opinião. A gente lembra que doutrina ela é apaixonante para todos nós. É uma doutrina apaixonante, uma doutrina que traz para nós um conhecimento que normalmente a gente não encontra em outras doutrinas, traz para nós revelações que nos enchem os olhos,
porque é um novo mundo, é uma nova forma de conduta, é um novo futuro, uma nova perspectiva, uma nova esperança. Então, quando a gente tem aquele primeiro contato, e a gente começa a ler muita coisa, começa a participar de umas reuniões, nós somos tomados por um certo deslumbre. Então nós nos tornamos assim espíritas deslumbrados, porque tudo é belo, tudo é maravilhoso. E eu no começo, quando eu tive esse contato, esse primeiro contato com a doutrina, foi através de uma experiência difícil que acabou me aproximando. E aí então eu comecei a ter contato com tratamentos espirituais num centro espírita e também com livros, que até então eu não lia livros doutrinários. E aí eu comecei a ler. Li o primeiro livro, gostei. Li o segundo, gostei. Quando eu percebi, eu estava no centésimo, no duzentésimo, tricentésimo livro. Já eram 300 livros lidos. Romances, de repente livros esotéricos que se misturavam. E eu comecei a ler de tudo e falar de tudo. Para mim era uma salada só. E quando eu perguntava alguma coisa para mim, eu rasgava aquele verbo, falava um monte de coisa deslumbrante, que se hoje eu ouvisse alguém falar daquele jeito, eu diria, coitado, ele está mais perdido do que se chega em tiroteio. Está completamente fora da razão, porque está muito mais deslumbrado com essas novas descobertas do que conseguir direcionar aquilo de uma forma racional. Então a gente acaba se deslumbrando pela paixão que envolve esse novo conhecimento, pela paixão que a gente tem por essa doutrina, até que chega um momento em que a gente começa a colocar os pés no chão. E essa fase, para vocês terem uma ideia, dura mais ou menos uns 10 anos. Não foi uma coisa de uma hora para outra, não coisa assim de um mês, depois passou. Foram 10 anos lendo, absorvendo tudo, falando de tudo, querendo conhecer tudo e acreditando em tudo. E se por acaso alguém viesse perguntar, escuta, me fala um pouquinho sobre a sua doutrina, eu falaria daquilo que eu acreditava ser a doutrina. E aí as pessoas começariam a olhar para mim assim, levantar a sobrancelha e falar assim, esse cara está meio desorientado. Porque ele tá falando, não está falando assim, não está tendo coerência naquilo que fala, porque ao mesmo tempo, para vocês terem uma ideia, eu lia livros que falavam, por exemplo, sobre os elementais, que é aquela parte esotérica que eu queria conhecer. De repente nós tínhamos ali gnomos, fadas e tudo mais, isso aí para mim estava dentro do contexto doutrinário. Já que eu não tinha estudo para isso, eu só lia. Então eu passei por essa fase de absorver muita informação, para depois fazer uma seleção. E aí então quando eu comecei a ter contato com os estudos de fato, com a codificação, eu comecei a falar assim, peraí, mas tudo aquilo que eu li foi muito interessante, foi muito ilustrativo, mas aquilo não funciona dessa forma. Aí então a gente põe os pés no chão e começa então, nesses últimos 10 anos, começou a fazer um estudo propriamente dito, separar aquilo que era produtivo daquilo que não era. Mas, de certa forma, o que a gente coloca é exatamente isso. Essa exaltação, essa empolgação, esse deslumbramento com esse contato, isso é normal para muitas das pessoas que têm esse primeiro contato. Aquela pessoa que chega no centro espírita e olha aquilo que aconteceu, fica assim deslumbrado e fala assim, nossa, era tudo isso que eu esperava. Era a resposta que eu tinha para as minhas orações. E então ele começa a frequentar o tempo todo. Há aqueles que não saem mais de centros espíritas, vão de segunda a segunda, participam de todos os cursos, de todas as reuniões, chegam até muitas vezes a trazer um comprometimento para a relação familiar. Porque aí chega a esposa, chega o marido, chega os filhos, escuta, você não sai mais de lá não? Você não tem outra coisa para fazer fora de lá? Você esqueceu dos seus compromissos? Você esqueceu disso, esqueceu daquilo? Então, de certa forma, isso é muito positivo pela vontade que nós temos de aprender, mas acaba sendo nocivo pela forma como nós aplicamos essa vontade, que acaba sendo uma vontade meio desorientada. Porque nós comprometemos as nossas relações sociais, os nossos compromissos profissionais, os nossos compromissos familiares, em virtude dessa paixão de que nós somos tomados. E a gente sabe que paixão é um problema, né? Quando alguma pessoa se apaixona por outra, ela não para de pensar, ela não dorme direito, ela não come direito, ela não trabalha direito, a cabeça vive no mundo da lua. Por quê? Porque a paixão é aquele impulso inicial. Não é ruim, não é bom. A paixão simplesmente é. É a própria natureza que nos fornece esse tipo de impulso para que a gente tenha vontade de se aprofundar num determinado caminho. Você de repente faz um curso na faculdade e fica apaixonado por aquele curso, você só fala daquilo. Você só lê aquilo, você só conversa sobre aquilo, você só tem contato com pessoas que falam aquilo. Pessoas que gostam de esporte não saem dos seus clubes, não saem de suas academias, não param de ler sobre aquilo, não param de assistir sobre aquilo. Isso é muito interessante porque a paixão nos leva a isso. Só que a paixão, quando ela acaba perdendo um pouco do senso, ela nos desequilibra. E nos desequilibrando, nós nos tornamos esses exaltados. E nós vemos essas demonstrações, por exemplo, em religiões tradicionais.
pessoas que se vestem de tal forma, pessoas que se conduzem daquela forma, pessoas que falam daquela forma, até o jeito de falar se transformou. Aí a gente começa a conversar e fala assim, ai meu Deus do céu, onde que eu fui me meter? Por que eu fui perguntar? Quando é corintiano, então piora, né, Brasa? Aí a coisa complica. Então, na verdade, quando a gente fala sobre essa exaltação, a gente fala, na verdade, de paixão. Só que a paixão ela tem um tempo de duração, felizmente. É aquele impulso inicial, é aquele vulcão que entra em erupção, mas chega uma hora em que as coisas começam a acalmar. Aí então, depois chega a serenidade, chega ali o controle e chega de fato o amor por aquilo que se faz. E quando você conduz a coisa com amor, é diferente de você conduzir a coisa por paixão. Então está aqui, ó, o exagero é prejudicial em tudo. No Espiritismo, para aqueles que praticam, que são os frequentadores, que são seguidores dessa doutrina, ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril das manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente e sem controle aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece, ofusca. Então eu coloquei para vocês esse tempo de 10 anos vivendo nesse deslumbramento, nesse entusiasmo todo, que você acaba, não que isso tenha modificado a minha conduta, mas isso modificou na verdade o meu modo de pensar a respeito dessa doutrina, porque eu via de uma forma distorcida. Eu a via de uma forma muito mais fantasiosa do que de uma forma racional. E era aquilo que eu falei para vocês, que a gente essa tendência que eu tenho de querer sempre ter esse espírito investigativo, de querer participar de um fenômeno mediúnico, de querer observar um fenômeno, de estar presente e tudo mais, é fruto de tudo aquilo que eu li. Que eu lia tantos romances e tantos livros que falavam de mediunidade, e eu falava assim, eu quero ver isso, eu preciso ver isso. Aí então as coisas se conduziram de tal forma que eu fiquei impossibilitado de participar dessas reuniões, mas eu pude então acerenar essa paixão e começar a fazer a leitura de outras obras, de outros autores, ver outras formas de pensar e perceber que as coisas não são tão complicadas como eu imaginava. Era eu que complicava as coisas. E isso acontece com todos nós em várias áreas da nossa existência. Me dá um retorno de som, pessoal, por gentileza? Beleza? Obrigado. Então, continuando para nós aqui, essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do Espiritismo. São menos capazes de convencer, porque se desconfia com razão do seu julgamento. São enganados facilmente por espíritos mistificadores, isso no caso daqueles que participam de reuniões mediúnicas, ou por pessoas que procuram explorar a sua credulidade, daqueles que estão sempre buscando um seguidor, buscando sempre um mentor, buscando sempre um guru, porque ele está tão exaltado que qualquer coisa que o outro fale, ele acredita. E continua para nós aqui, se apenas eles tivessem que sofrer as consequências, o mal seria menor. Esse foi meu caso. Não tive nenhum mal nesse caso, né? Foi apenas ali um período em que a minha mente abriu para essas novas informações, eu absorvia, mas eu não contribuía, eu não dava a minha opinião e não fazia nada que pudesse prejudicar o 4, Ferinha, o item 4. Que pudesse prejudicar a divulgação doutrinária, já que eu não tinha contato com nenhuma instituição. Agora, há aqueles que frequentam as instituições, que se colocam como trabalhadores, mas dentro dessa exaltação, desse deslumbramento. E aí qualquer pessoa que chega, por exemplo, você vê pessoas se conduzindo daquela forma, falando daquela forma. Se eu sou alguém que está me aproximando da doutrina e quero conhecer, e me deparo com uma pessoa como essa, eu falo assim, peraí, eu não quero ser com essa pessoa não. Eu não quero agir dessa forma não. Eu simplesmente quero alguma coisa que faça a minha vida ser melhor. Se eu tiver que me transformar nesse tipo de pessoa, então eu estou fora. Tá, vai com desitomia, beijo para ela também. Então dessa forma a gente pensa assim, olha, então nós precisamos ter essa coerência, esse cuidado naquilo que nós estamos aprendendo e estudando dentro da doutrina. E continua assim também. Mas o pior é os que oferecem, embora sem querer, já que se encontra ali exaltado, né, naquela condição de deslumbramento, motivos aos incrédulos que mais procuram zombar do que se convencer, e não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Ou seja, quando eu tenho contato com alguém que vive esse deslumbramento e ele não fala com coerência, ele não tem explicações lógicas para as coisas que acontecem, todos os outros espíritas se portam dessa forma. Quando a gente pensa assim, olha, eu tive contato com um espírita que é meu vizinho, que ele fala cada coisa que não dá para acreditar.
Aí de repente você se apresenta para ele, que interessante, eu também sou espírita. Ixi, então você é igual a ele. Ele nem te conhece, mas já traz uma visão pré-concebida pela referência que ele teve, já que ele já se colocava como um opositor. Era alguém que não gostava, mas que já via de uma forma negativa essa doutrina, teve contato com alguém que se comportava exatamente do modo como ele imaginava, e outras pessoas que também se apresentam como sendo espíritos acabam sendo classificados, sendo colocados no mesmo cesto. Então nós temos ali essa situação bem complicada. E aqui coloca para nós, isso não é justo nem racional, sem dúvida. Mas os adversários do espiritismo, como se sabem, só reconhecem como boa a sua razão, e poucos se importam de conhecer a fundo aquilo de que falam. É muito comum, infelizmente, a gente vê, principalmente dessas religiões que se colocam como opositoras de fato da doutrina. Bom dia, pessoal que chegou. Opositoras de fato da doutrina, colocarem depoimentos de ex-espíritas na televisão. Eu acho que vocês já devem ter visto isso, se não viram, eu já conto para vocês porque eu já vi isso muitas vezes. Aí pegam ali nos seus programas de televisão e colocam o depoimento de uma pessoa. Eu sou fulano de tal, eu sou dessa igreja, mas eu sou ex-espírita. E quando eu estava lá, aconteceu isso, isso e isso, me decepcionei com isso, isso e isso, porque aquela doutrina não presta. E aí, então, por esse depoimento que essa pessoa tem, acaba tendo como referência exatamente, né? Pois é, exatamente, né, o Brás, né? Tem essas, vem de outras religiões, vem de outras experiências, muitas vezes até mesmo dentro da doutrina. Frequentou um centro espírita, mas teve uma decepção com relação a um trabalho mediúnico, com relação a uma desavença que teve com os integrantes da instituição, seja lá como for, sai com decepção, e aí depois se coloca então aquele depoimento negativo da doutrina, e todos aqueles que se classificam como tal, porque aquela pessoa que disse que na televisão que a doutrina espírita é uma coisa demoníaca, porque os demônios falavam através dos médiuns e tudo mais, quando eu me apresento como espírita também, as pessoas vão dizer, então você também é daquele tipo de gente que fala com os demônios. E na verdade essa pessoa que agora fala contra, ela está exatamente exaltada na religião nova que ela entrou. Está tão apaixonada por aquilo que nada mais presta. Ou seja, ficou completamente cega na sua razão, na sua confiança, e para ela tudo é superficial e só o que ela pensa é o que interessa. Então, de fato, o que Kardec coloca os espíritas exaltados é comum acontecer. Mas isso não traz para nós prejuízos de grande proporção. Agora, infelizmente, tem aqueles poucos que acabam, infelizmente, se manifestando dessa forma, fazendo um desserviço para a doutrina. Marco, com uma boa recepção também é muito importante. Tem um texto muito interessante, né? Alegria na reunião espírita. Um sorriso é muito esclarecedor. Sim, né? Esse primeiro contato, né? Essa primeira referência que nós temos, né? Da simpatia, da fraternidade é fundamental. Mas de repente a pessoa senta do seu lado e fala assim, escuta, será que eu vou conseguir ter uma comunicação da minha avó que desencarnou há 10 anos? Aí o exaltado vai dizer assim, minha filha, pode ter certeza, aqui tudo funciona, que é uma maravilha. Você vai sentar lá, você vai sair curado de lá, ou você vai receber aquela comunicação com toda certeza. E esse com toda certeza cria uma certa expectativa naquela pessoa que busca uma resposta, aí ela participa daquela reunião quando é possível acontecer, e as coisas não acontecem do jeito que ela quer. Aí aquela pessoa vai dizer assim, olha, me disseram que ali é uma casa espírita séria, me disseram que ali funciona, que é uma beleza, fui lá e não é nada daquilo, estou fora. Agora, quando você pegar alguém que é coerente, escuta, é possível receber uma comunicação? Olha, acontece dessa forma. Os espíritos podem ou não ajudar, vai depender de uma série de circunstâncias, é importante que você seja perseverante, nós vamos tentar te encaminhar para esse serviço e vamos tentar te ajudar da melhor forma, mas é importante que você não crie expectativas. Olha a diferença do discurso de um lado e de outro. Aquele que vai receber uma cura e diz assim, né? Nossa, mas eu fui lá naquele centro, ele fez uma cirurgia que eu fiquei curado. Mas nem tudo é assim. E isso acontece, essa exaltação acontece não apenas àqueles que não têm um estudo aprofundado. Muitas vezes ele tem um conhecimento extremamente profundo, mas conduz esse conhecimento de uma forma equivocada. E isso é extremamente perigoso, porque ele tem conhecimento, mas se deslumbra com esse conhecimento. E outra, nós já tivemos contato com muitas situações dessa natureza, que são aqueles que querem impor a sua verdade,
entre os próprios espíritas. Quando eles dizem assim, olha, eu sou um grande estudioso, eu sou apaixonado e tudo aquilo que você acredita não presta, só o que eu acredito é o certo. E esses são os espíritas que correm sério risco de serem espíritas fascinados. A fascinação, por exemplo, é um tipo de influência espiritual negativa que faz com que aquela pessoa acredite que tudo que ela faz é melhor, que tudo que ela acredita é mais importante, que toda assessoria que ela tem no mundo espiritual é a melhor de todas. E aí então que a gente lembra sempre, Kardec coloca 3 categorias de influência espiritual: a obsessão, a fascinação e a subjugação. A obsessão é aquela influência negativa de ficar obcecado por uma pessoa, de querer prejudicá-la de alguma forma. A subjugação, já como o próprio nome diz, é você sujeitar aquela pessoa ao seu controle absoluto. E isso acontece normalmente com pessoas que sofrem de doenças graves, de doenças psíquicas muito graves. Pessoas que sofrem pelo tipo de situação que está vivendo, porque os espíritos fazem dela o que querem, se tornam verdadeiras marionetes. Mas tem aqueles que são os fascinados, que são os mais perigosos. Porque ele acaba caindo num certo deslumbre com relação à mensagem, ao espírito que tem contato com ele, que faz com que ele acredite que tudo é nada mais importante do que ele. Então ele diz, eu sou porque meu espírito amigo disse, porque ele falou, porque só eu sou capaz de fazer, porque aqueles outros médios não prestam e tudo mais. E isso causa por quê? Por causa dessa exaltação. Ele não tinha intenção de, mas pelo fato de se comportar dessa forma e não ter ninguém que lhe chamasse a atenção, ele acabou sendo envolvido em teias mentais de espíritos mistificadores que fizeram com que ele acreditasse nisso. Então vemos assim que isso acaba se tornando um prejuízo para ele próprio, para as pessoas com quem ele convive e muitas vezes até para a doutrina que ele abraça. Por causa dessa exaltação, por causa dessa paixão desequilibrada. Basta a gente lembrar quantas paixões nós temos aí, crimes passionais que são cometidos por pessoas que amam de uma forma desequilibrada, são apaixonadas, na verdade, de um modo desequilibrado e que acabam sofrendo e fazendo sofrer. Temos ali até grupos de pessoas, né? Por exemplo, no caso de mulheres, temos um grupo de autoajuda chamado Mulheres que Amam Demais. E por que isso tudo? Porque se entregam tanto para determinada paixão que perdem o senso, perdem o controle. Acabam se submetendo a situações ridículas, acabam se colocando em situações de alto sofrimento, que a família fica observando aquilo e não consegue fazer nada, porque ela não permite. Então vemos assim, que esse desequilíbrio diz respeito a vários setores de nossa vida. Como várias pessoas que passam por isso, Sandra. Várias pessoas que passam por isso. No caso da Whitney Houston, no caso, foi uma questão de doença, de uso de drogas, desequilíbrio emocional e tal, mas não necessariamente daquela paixão desenfreada. Então, vimos aqui nesses 4 itens que nós colocamos agora, os vários tipos de seguidores da doutrina, que pode se colocar desde aqueles que são apenas superficiais, focando nos fenômenos, aqueles que são imperfeitos por não se esforçarem, não terem intenção de seguirem aquela filosofia como uma filosofia de vida, aqueles que são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos, e temos aqueles que são os exaltados, que são esses que acabam causando esse tipo de dificuldade. Então, vamos fechando por aqui, o nosso trabalho já está na nossa hora, mas já tivemos uma noção mais ou menos do que é exatamente, E aqui depois do item 29, que a gente vai dar sequência no nosso próximo encontro, vai falar sobre, não se preocupe com os cachorros, vai falar sobre os meios de convicção, os meios de convencimento, ou de argumentação, na verdade, porque dá a impressão de que meio de convencimento, dá a impressão de que nós estamos fazendo proselitismo, ou seja, forçando a convicção de alguém a acreditar naquilo que a gente acredita, sendo que é apenas uma argumentação que é mais importante. É essa argumentação que faz toda a diferença. Então a gente continua na próxima semana, na partir da segunda-feira, que vai para fecharmos tentarmos fechar esse tópico, porque está no 29, e ele tem até o 38 aqui, então tem bastante coisa ainda para a gente poder analisar. E eu estou tendo muito cuidado para a gente analisar essa questão do método, porque como a gente viu, eu já comentei com vocês, nessa parte introdutória do Livro dos Espíritos, nessas noções preliminares, muitas pessoas já começam do dado da segunda parte, que são as manifestações espíritas propriamente ditas. Porque se você pega o Livro dos Médiuns, você vai entender o quê? Que ele está falando sobre fenômeno. Se você está interessado em fenômeno, você vai direto ao que interessa.
Só que é importante não apenas você ter contato com esses fenômenos, mas a questão é o que você vai fazer tendo contato com eles. De que forma que você vai lidar com esse contato. Então essas noções preliminares são importantíssimas para os nossos estudos. Tá? São segunda e quarta-feira, Daisy. Tá? Terças e quintas a gente estuda o livro dos médiuns e de sexta-feira a gente faz o nosso vinho de luz, a nossa reunião de encerramento. Tá? Então eu estou tendo muito cuidado, né? Até me perdoem pela insistência, pela lentidão de desenvolver esses assuntos, que é para a gente não passar de uma forma superficial. Para a gente poder ver que a coisa realmente é importante para nós e deve ser trabalhado com muito cuidado, porque essa fundamentação dessas noções preliminares é o que vai fazer com que a gente estude a mediunidade de uma forma coerente, de uma forma equilibrada, de uma forma produtiva. Então, fechando por aqui, todo mundo é assim, Eduardo. Muita gente não lê. No Livro dos Espíritos, a introdução e os prolegômenos, que são duas partes extremamente importantes da doutrina, ninguém lê. As pessoas já procuram direto onde começa a primeira questão. E eu posso colocar as pessoas no meio também, porque eu também já fiz isso. Eu queria saber o que os Espíritos tinham para falar, não queria esse blá 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 de introdução. Então no Evangelho é a mesma coisa, tem uma parte introdutória extremamente longa, mas muito importante também, que fica em segundo plano. Eu quero direto para o capítulo 1. Ninguém lê aquela parte introdutória, ninguém lê o depoimento do autor, ninguém lê nada. E é importante, notícias históricas que são importantes para a gente poder entender do que se fala, de quando se fala, quem está falando. Nada, a gente lê simplesmente e fala, que interessante, decora aquilo e fica por isso mesmo. Tá legal?